Agora é sobre um projeto de lei que foi sancionado pelo presidente Lula, onde os recursos arrecadados com multas de trânsito passam a ser aplicados para custear a habilitação de condutores de baixa renda. Mas, no entanto, o presidente vetou uma parte polêmica dessa lei, que seria a exigência do exame toxicológico para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação em outras categorias que antes não exigiam, no caso A e B, para motos e também para os carros. Para a gente entender um pouco mais sobre essa lei e também o impacto dela no nosso dia a dia, entender o que é que está valendo, como é que vai funcionar a aplicação dessas novas diretrizes, nós vamos conversar agora com o Alisson Maia, que é vice-presidente do Sindicato das Autoescolas. Boa tarde, Alisson. Seja bem-vindo à Jovem Pan News Fortaleza. Boa tarde, Jovem Pan, boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores. Estamos aqui à disposição. Perfeito, Alisson. Para a gente começar, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é que prevê essa nova lei, né? O que é que ela traz de novidade? Ela facilita aí a obtenção da CNH por pessoas de baixa renda? Sim. Essa nova lei, né, denominada como a Lei da CNH Social, né, a CNH Social Federal, ela foi sancionada agora pelo presidente da República, né, sendo que existe alguns vetos, né, dessa lei e ela volta, né, para a Câmara, para o Congresso, para que seja analisada esses vetos do presidente. Mas, na verdade, essa lei da CNH Social torna, né, ali em âmbito nacional, a possibilidade aí de um programa social, né, do governo federal voltado à obtenção da CNH, né, da Carteira Nacional de Habilitação, né, exclusivamente para cidadãos e cidadãs aí do chamado CAD único, né, do Cadastro Único de Benefício do Governo Federal. Então, irá proporcionar, né, aos selecionados, né, a possibilidade de todo o custeio, né, da formação de condutor, né, da primeira habilitação, seja na categoria A ou na categoria B, né, e com ele as taxas do Detran, as clínicas, a parte da autoescola, né, então é um programa realmente bem completo aí, que nos próximos dias, meses, vai ser regulamentado, né, pelo governo federal. Nós temos a lei, no caso, sancionada, mas vai haver a regulamentação. O que seria isso, né? Como vai funcionar? Quem vai coordenar? Como vai ser? Né? Então, a gente espera que nos próximos dias aí, o governo federal lance aí, realmente esse programa social e possa ter uma maior divulgação sobre os critérios, né, administrativos dessa lei. Alisson, além dessa parte social, quais as outras mudanças, então, que o projeto trouxe? Entre elas, tem alguns detalhes relacionados à transferência de veículos, né? Vai mudar alguma coisa em relação a esses procedimentos? Muda algumas coisas e houve alguns vetos, né? O presidente também ele fez alguns vetos relacionados a essa questão de plataformas, né? No caso, o projeto, na verdade, o PL em si, a origem, né, a essência do PL, ele era exclusivamente para tratar sobre a CNH social, né? Ele era para tratar apenas onde verbas oriundas, né, de multas de trânsito ele realmente voltasse, né, para o cidadão brasileiro, né? O cidadão brasileiro, né, ele se questiona todos os dias, né? Poxa, para onde vão os meus impostos, né? Eu pago tanto imposto, para onde vão essas multas, né? E na verdade a lei da CNH social, a essência dela viria para isso, né? Ela veio também para isso, né? Que realmente parte daquela aplicação de multas, né, do recurso, né, de multas, volte para a educação para o trânsito. E a educação para o trânsito nada mais é do que a formação do condutor, né, a obtenção da CNH. Mas também, ao longo desses meses, né, de debates, né, houve algumas emendas, né, lá do Senado Federal, onde eles adicionaram alguns extras a esse PL. Então, esse PL ficou mais robusto, né? E um deles, como você bem falou, é a questão da transferência de veículos, né, que ela passa aí a poder ser feito, no caso, de forma digital, né, mas houve alguns vetos relacionados também à questão de uma plataforma única, né, porque o PL ele vinha prevendo que apenas uma plataforma poderia fazer esse tipo de registro digital, né, da transferência. E o presidente fez esse veto, né, deu-se a entender que ele quer uma pluralidade, né, em relação a várias outras plataformas, né, no caso, o cidadão tem opções de várias plataformas poderem explorar esse tipo de serviço futuramente. Alisson, em relação aos vetos, a gente vai falar agora sobre um veto que, inclusive, gerou um pouco de polêmica, que é em relação ao exame toxicológico, né? No caso,
o presidente vetou a exigência do exame para as categorias A e B, que não existe esse exame atualmente, né? Mas ele continua obrigatório para as outras categorias C, D e E, não é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa determinação. Perfeito, eu acho que é uma pauta muito importante, tá tratando em relação a isso, né, para o cidadão brasileiro, cearense, ficar realmente bem informado, né? Na verdade, já era de se esperar, né, nós que lidamos com o trânsito, né, com a educação para o trânsito no Brasil, estávamos muito preocupados, né, com essa possibilidade, né, de uma implementação de um exame toxicológico, né, na primeira habilitação. Não estamos aqui falando sobre a questão do exame em si, né, em relação ao que ele previne, ao que ele realmente pode trazer, né? Nós somos totalmente favoráveis com qualquer tipo de mecanismo, né, que iniba qualquer tipo de associação, né, de drogas ilícitas dentro do trânsito. Sendo que o que preocupava a gente era a questão da formação, era esse exame toxicológico vinha em uma formação aonde não existia até então um condutor. Na verdade, no caso, o que vinha dizendo o texto, né, no caso, as inserções, é que aquele cidadão, quando ele fosse buscar tirar sua habilitação, ele só poderia ter direito a fazer a sua inscrição no Detran se fosse constatado, né, que naquele tempo, aquela janela, ele não teve nenhum contato com nenhuma droga ilícita ali para poder ter a sua habilitação. Veja bem, a gente não estava falando de um condutor, estávamos falando de um cidadão aonde ele foi atrás de obter o seu direito, né, e ele iria passar por esse exame toxicológico. Vale ressaltar que o modelo do exame toxicológico, ainda adotado no Brasil, não é um modelo, para nós, especialistas de trânsito, bem eficaz, né? Então, assim, a gente vê que realmente o exame toxicológico ele deve ser feito como é feito o bafômetro. Ele tem que ser feito realmente em via pública, na abordagem daquele condutor, em uma blitz, utilizar a tecnologia, né, para que, no caso, seja feita aquela verificação se no ato do conduzir o veículo, aquele condutor está sobre efeitos, né, de alguma droga ilícita. Então, foi feita uma mobilização, além dessa questão, né, iria inviabilizar o acesso à obtenção da CNH, iria gerar onerosidade à obtenção da CNH, porque até então não iria só para os beneficiados da CNH social. Qualquer cidadão, aquele cidadão que não se enquadre, no caso, no cadastro único, quando ele fosse obter sua CNH de A ou B, ele teria que fazer um exame toxicológico, né, que hoje, no Brasil, ele leva em média de 110 até R$ 280 um exame de toxicológico. Então, isso nos preocupou muito. O Brasil existe ainda uma questão cultural, né, de conduzir o veículo sem a CNH. Então, iria fazer com que realmente tivéssemos um número bem maior, né, de pessoas conduzindo veículos automotores, né, sem acesso à educação para o trânsito e sem portar, né, a autorização para dirigir. Alisson, esse veto ainda vai ser analisado pelo Congresso Nacional, que pode manter ou pode derrubar essa decisão. Como é que vocês, assim, especialistas que trabalham diretamente nessa área, enxergam assim essa decisão tão importante lá no Congresso Nacional? Sim, ele vai agora para análise, né, no Congresso, né? Já há uma mobilização, né, sendo feita, no caso, o Estado do Ceará, através, né, da nossa entidade, né, e de outras entidades também que defendem, né, a vida para o trânsito, o acesso à educação para o trânsito, a formação de condutor. A gente já está mobilizando a nossa bancada federal, tanto no Senado como na Câmara, para conscientizar os nossos parlamentares, né, a necessidade de não derrubar o veto em relação ao toxicológico na primeira habilitação. Então, a gente espera, né, que realmente os nossos parlamentares, né, vejam com bons olhos, pensem realmente no cidadão, pensem na vida. Hoje, o Brasil, né, ainda mata muito no trânsito, nós temos um número de sinistros enormes no trânsito, e esse exame toxicológico ele não vai trazer nenhum aumento em relação à redução dos sinistros, das mortes de trânsito. O que a gente, na verdade, ele vai trazer uma fuga, né, daquele cidadão que está tentando ter acesso à educação para obter a CNH, vai ter principalmente no interior do estado do Ceará, que ainda tem uma dificuldade em relação à fiscalização de trânsito, os municípios, né,
Então, realmente, a gente vai ter ali um aumento, né, de pessoas conduzindo veículos automotores sem habilitação, e com isso aí, para ser bem assim direto, aumentar a nossa carnificina, né, no trânsito brasileiro. A gente conversou ao vivo com o Alisson Maia, que é vice-presidente do Sindicato das Autoescolas, sobre esse veto e também sobre essa nova lei da CNH. Alisson, muito obrigada por receber o nosso convite e a gente se encontra numa próxima. A gente está aqui à disposição e obrigado aí por estar trazendo em pauta esse